Olá, crianças! Aqui é o seminarista Ian e hoje nós temos uma historinha. Como é que vocês estão? Estão brincando bastante, aproveitando que estão em casa e conversando com os pais? Hoje a gente vai contar uma história bem legal. Então, preste atenção, fica aí, assista esse vídeo e aproveita a historinha que o tio Ian vai contar. Então, para contar essa historinha, o Ian preparou algumas coisas, ó. A gente tem aqui uma vasilha, tá? Que a gente tem essa vasilha e a gente vai falar a história de dois homens. Essa história foi contada por Jesus. Jesus, depois que ele proferiu o Sermão da Montanha, depois que ele falou um monte de ensinamento para os seus discípulos, ele disse que aquelas pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus e colocaram em prática, elas seriam iguais a quem constrói uma, alguém lembra dessa história? Uma casa. Isso mesmo, crianças. E aqui a gente tem duas casas, porque Jesus conta a história de dois construtores de duas casas. Um construtor é chamado de construtor sábio. O outro construtor é chamado de construtor tolo, porque um usou de sabedoria, o outro não foi sábio, fez aquilo que era errado. E a gente vai ver por que um teve sabedoria e o outro não teve sabedoria, tá bom, crianças? O que acontece? Jesus ele ensinou várias coisas. Ele trouxe vários mandamentos e lições, e alguns desses mandamentos a gente já sabe, a gente aprendeu, né, com a professora da igreja, na escola dominical. A gente aprendeu tudo isso, as palavras de Jesus. Jesus falou que os ensinamentos dele não era só para a gente ouvir, era para a gente ouvir e praticar. Então, a gente precisa aprender as lições de Jesus, ouvir, prestar atenção, mas a gente precisa viver isso, colocar isso em prática. Tudo bem, crianças? Então, Jesus falou que existia dois tipos de construtores. Um construtor era aquele que era sábio. O sábio construía a sua casa sobre a rocha. Estão vendo essa pedra que eu tenho aqui? Olha que legal. O sábio, ele construía a sua casa sobre a rocha. Então, tem a rocha e o sábio, ele colocava, firmava a sua casa ali e a sua casa ficava bem estabelecida. Ela ficava bem firme, né? Ela é uma casa sólida que estava sobre a rocha. Já o construtor tolo, que ia construir a casa sem muita sabedoria, ele construiu a casa, sabe sobre o quê? Quem aqui tá com saudade da praia? Eu também tô com saudade da praia. E eu peguei um pouquinho de areia da praia para mostrar para vocês, tá, criança? Então, o construtor tolo, ele tinha lá várias areias, um monte de areia que ele usou e tinha muita areia lá. E ele falou assim: ah, tá vendo aquele monte de areia ali? Eu vou construir a minha casa em cima daquelas areias. Criança, vocês já fizeram um castelo de areia na praia? Dá certo? Dura muito tempo? Não, né? Depois que vem a onda, ele cai todinho. A gente sabe disso. A gente sabe que a areia ela não é firme. Mas esse construtor, ele foi lá e construiu a casinha dele na areia que não é tão firme, né? Como a rocha. Não é firme aquela areia que ele construiu. Mas ele foi lá, ajeitou e colocou a casinha dele lá. Qual foi a situação que Jesus conta? Jesus diz que teve um dia que veio uma tempestade. Aqui eu tenho um copo d'água e esse copo d'água vai ser a tempestade. A tempestade caiu sobre as duas casas, crianças. A tempestade, ela não escolheu a casa, não. Ela caiu desse lado aqui, ela caiu aqui sobre a casa que estava sobre a rocha, mas a casa que estava sobre a rocha ficou firme. Ela não caiu. E a tempestade caiu também aqui, ó, sobre a casa que estava na areia. E essa casa da areia, ela caiu, ela desmoronou, porque ela não estava firme como a casa da rocha. Jesus falou que quem ouve os ensinamentos dele e pratica é como a casa sobre a rocha.
Quando nós praticamos as palavras de Jesus, criança, nós estamos firmes em Jesus, firmes na rocha. A gente está passando no mundo por um momento muito difícil. É uma tempestade muito grande que está vindo sobre todo mundo. Se você é crente ou se você não é, se você vai à igreja ou se você não é, a tempestade está passando. Mas se você está firme na rocha, que é Jesus Cristo, se você segue a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você confia em Deus, confia que Jesus pode te dar salvação, porque Ele morreu na cruz por nós, então a gente está firme na rocha, porque a gente tem a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. E a nossa casa vai ficar assim. Quem é sábio faz isso, está firme na rocha. Quem é tolo irá perecer, irá se perder aqui nessa tempestade que está passando pelo mundo. Portanto, quando vocês passarem por momentos difíceis, lembrem de estar firme na rocha. Esteja firme em Jesus. Ouça as historinhas de Jesus, ouça as palavras de Jesus, mas pratiquem. Nunca se desviem do caminho da palavra de Deus, do caminho da Bíblia, do caminho dos ensinamentos de Deus. Que Deus te abençoe, crianças. Eu estou com muita saudade e que tenha sido muito edificante e muito boa essa aula. Forte abraço!